Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Então, vamos analisar alguns problemas e ver o que é a função do problema, porque isso gera muitas dúvidas ainda em alguns alunos. Qual é a função daquele problema? Toda vez que a gente trabalha com funções, quando eu falo em funções, é as funções do primeiro grau, tá? Ou do segundo grau também. A gente trabalha com problemas de funções. Aí pergunta qual a lei de formação da função, qual a lei matemática, qual a fórmula matemática, ou qual é a função. Aparecem essas várias perguntas. Vamos então analisar algumas delas. Apareceu este problema aqui, ó. João vai à padaria comprar pães. Cada pão custa R$3. Qual é a função que representa a situação em função do número de pães? Toda vez que a pergunta for qual é a função ou qual a lei de formação da função, o que envolve função, eu sou obrigado a colocar assim, ó, y igual. Toda vez que começa em funções, começa assim. Se não aparecer isso, não é função, tá? Ou pode ser assim, f de x. Obrigatório ser assim e assim, o início. Mas nesse problema, o João vai comprar pão. Quanto custa o pão? R$3 o quilo. Desculpa, R$3 o pão. Aí pensa o seguinte, se ele comprar um pão, custa 3, né? Um pão custa 3. 2 pães custam 6, correto? 3 pães custam 9. Vamos colocar aqui. R$3 cada um pão, né? 3 vezes um pão, 3. E se eu comprar 2 pães, é 3 vezes 2, 6. E se eu comprar 3 pães, 3 vezes 3, 9. E assim por diante, correto, né? Mas eu sei a quantidade de pães nesse exemplo? Não sei, né? O que é o não sei para você? Na matemática, o não sei é uma letra, qualquer letra. E o não sei a gente usa muito como x. Então é R$3 cada pão vezes não sei quantidade de pães. Nesse problema não fala quantos pães. Então a gente coloca x pães. É R$3 cada pão vezes x pães, que é a quantidade. Então é 3 vezes x, porque o x representa uma quantidade de pães, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Perceberam a regrinha? É 3 vezes 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então eu posso representar qualquer valor aqui pelo x. Então a função é 3x. Só isso. É 3 vezes a quantidade de pães. Se eu comprar 5 pães, 3 vezes 5. Compreenderam? Essa é a função, então, desse problema. Vamos ver outro. Segundo problema agora. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$7. Bandeirada é uma taxa fixa que, dependendo do horário ou do fluxo de trabalho do táxi, ele aumenta a bandeirada ou diminui. Aumenta o preço ou diminui. É uma taxa fixa. E ainda, ele cobra um valor de R$2,50 para cada quilômetro rodado. Qual é a lei da função? Se eu entrar no táxi, quanto eu estou devendo? A taxa, né? R$7 já. Eu entrei no táxi, não andei nada ainda. Já estou devendo aquela bandeirada de R$7, né? Então eu já entrei devendo R$7. Vou pagar isso, né? Sem andar nada. Agora, se eu andar 1 quilômetro. 1 quilômetro, eu tenho que fazer vezes os R$2,50, né? Que é R$2,50 para cada quilômetro que eu andar. Então é 1 quilômetro vezes R$2,50, que é R$2,50. Mais o 7 de taxa. Vamos botar 7 mais R$2,50 vezes 1 quilômetro. R$7 de taxa mais R$2,50 vezes 1 quilômetro. Aqui vai dar R$2,50. Mais 7 dá R$9,50. Se eu andar 2 quilômetros, R$7 de taxa, esse 7 nunca muda, né? É a taxa mesma. A não ser que a bandeirada muda.
Mas nesse problema não muda, é 7. E o 2,50 também não muda. Ele vai multiplicar sempre o quê? A quantidade X de quilômetros. Entenderam? Dá 5 mais dá 12 reais. Olha o que muda nessa função aqui. O 7 nunca muda, é sempre 7. O 2,50 nunca muda. E esse 1,2 aqui muda, né? Porque pode ser 5 km, pode ser 10 km, pode ser 20, 30, 40. Pode ser a quantidade que for. Então, como eu não sei a quantia de quilômetros, na pergunta não fala, então eu vou colocar X quilômetros. Então, é 7 mais 2,50 vezes X quilômetros. Que é a informação que varia, a variável. Variável é uma letra, X. Então, essa função reescrevendo, se colocarem assim, eu dou certo, tá? Claro que tem que colocar na frente Y. Mas colocar nessa ordem está correto. Mas sempre vai aparecer, em qualquer questão, ou de marcar, sempre assim, ó, 2,50x mais 7. Que é só em ordem invertida. Mas assim eu dou certo, não está errado. Também pode ser f de x igual a 2,50x mais 7. O 7 nunca muda, mas é x quilômetros vezes 2,50. Então, se eu andar 10 quilômetros, eu troco o x por 10. 10 vezes 2,50 dá 25 reais, né? 25 mais 7 dá 32 reais. Então, se eu andar 10 quilômetros, vou pagar 32 reais. Isso aí. Então, perceberam? Tudo valor que varia é uma variável, é uma letra. Coloca o x. E não esquecer que é obrigatório colocar isso na frente, tá? Y ou f de x para representar uma função. Ok? Espero ter ajudado. Curte o vídeo, compartilhe com os colegas e te inscreve no canal.